Olá, programador, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso nacional de NTSL com IA. E nesta aula, nós vamos dar sequência no estudo das formas de análises que nós vamos poder abordar e formas que nós precisamos estudar o mercado para chegar aonde a gente deseja, que é na automação de investimentos. E nessa aula, então, nós vamos abordar o tape reading, né? Como na aula passada nós abordamos sobre análise técnica, nós vamos agora abordar análise de tape reading. Então, vamos solicitar aqui para a IA. Vou pedir aqui para ela, fale mais sobre o tema tape reading. Então, para a gente poder fazer agora uma análise geral, a gente já analisamos ali como abrir uma conta, né, na corretora, o que é a B3, corretoras, plataformas, a abertura de conta e baixando a plataforma. E agora nós entramos aqui neste módulo de análise técnica, né, TQI, análise quantitativa, automação de estratégias e um tutorial sobre Profit Pro, para a gente poder estruturar a nossa mente, né, como a gente, além de estar fazendo um curso de NPSL, que é um curso de programação com inteligência artificial, a gente também está estudando o mercado. Então, você que está iniciando no mercado e não conhece nada, com este curso, você vai ter toda a direção para que você possa estudar, né? Se você seguir, prestar bastante atenção desde o início daquilo que eu falo e passo para você, você vai conseguir, junto com a IA, ser um bom programador, desenvolver seus robôs, que é o objetivo final, a automação dos seus investimentos. E um plus é você estudar o mercado através disso, né? Então, com a inteligência artificial, como eu fiz aqui agora, nesse momento, dando uma sequência naquele conteúdo anterior, eu perguntei aqui para ela falar mais sobre o tema tape reading, né? Então, eu estou te dando toda a direção, o passo a passo daquilo que você precisa ir mais a fundo para que você possa ser um programador de robô. É necessário que você saiba tudo isso. Com a inteligência artificial, não, mas é importante você estudar para você entender como você pode analisar tais circunstâncias para você poder criar o seu robô, né? E é necessário para criar o seu próprio robô você entender o funcionamento e o mecanismo disso. Logicamente, a gente vai se aprofundando mais, eu vou te dar técnica para você poder desenvolver os seus próprios softwares no módulo de no módulo ali de arquitetura de software, né, onde a gente vai falar muito sobre os tipos de algoritmos, os dados de mercado, enfim. Então, o tape reading é, de fato, uma, uma forma de analisar o mercado, é uma escola que muitas vezes existe aquele conflito entre as casas, né? Um usa análise técnica, o outro usa o tape reading, é, e a gente aqui, nós que somos analistas de software, né? Nós que somos traders quants, digamos assim, nós que somos desenvolvedores, nós não reprimimos ou criamos essa diferença entre tape reading e análise técnica. Nós precisamos dessas formas de análises para que nós possamos criar algoritmos computacionais adequados, sofisticados, que fazem, de fato, um bom trabalho, fazendo, unindo a leitura de análise técnica junto com os dados de tape reading, nós conseguimos com isso criar robôs. Sem essas análises, a gente estaria atrasado e não teria o que analisar, ou como analisar, para criar tal software. Por exemplo, eu quero criar um software de rompimento de média, ou algo do tipo. Eu preciso entender sobre os fundamentos da análise técnica, eu preciso entender sobre o cálculo da média móvel, que também é análise técnica, faz parte de uma análise técnica, né? Só que a gente trabalha com dados,
Então, a média móvel representa o mercado, que representa dados, e com análise quantitativa, sendo um desenvolvedor, entendendo sobre isso, a gente estuda essa média com aprimorando a técnica, a análise técnica, com os fundamentos programáticos. Então, é necessário que a gente saiba sobre análise técnica, tape reading, para que nós possamos, juntos, desenvolver softwares robustos e rentáveis. O tape reading é uma técnica tradicional de análise de mercado usada principalmente por traders de curto prazo, sendo day traders e scalpers, para interpretar o fluxo de ordens e identificar as intenções dos grandes participantes do mercado, também conhecido como players, que seriam os bancos. O tema tape, né? Ou seja, eles falam tape, você usa o tape para operar, né? Vem da época em que as transações financeiras eram transmitidas um tic-tac, impresso em fitas de papel, e os traders usavam essas fitas para acompanhar o volume e o preço das negociações. Atualmente, essa técnica foi adaptada para o mercado eletrônico e é visualizada através do Times and Trades, o histórico de negociações, e do book de ofertas. Aqui estão alguns pontos detalhados sobre o tape reader, tá certo? Então, o primeiro ponto é como funciona o tape reader hoje. Hoje, o tape reader se concentra em interpretar o fluxo de ordens. Então, o tape reading é fluxo de ordens, de compra e venda. O mercado precisa de compradores e vendedores, tá? Então, o tape reader ele interpreta esse fluxo de ordens no mercado, logicamente, eletrônico, que é o pregão eletrônico que eu disse para vocês. No Profit e outras plataformas de negociação, o trader observa duas principais janelas, book de ofertas e o Times in Trades. Então, nós vamos analisar aqui o book de oferta e o Times in Trades. E o tape reading, ele busca entender como os grandes volumes, né? Geralmente, os volumes, eles geralmente são originados pelas instituições como os bancos e fundos. Estão entrando e saindo do mercado e esses volumes podem funcionar a direção do preço, ok? O segundo elemento aqui, para observar o mecanismo, e isso aqui entra como, pode até uma arquitetura de software, e nós vamos falar mais profundamente sobre isso, né? Nós precisamos entender o que é agressão de compradores e vendedores, volume e quantidade de ordens, o tamanho das ordens, né, e o cluster de ordens, tá? Então, a agressão, ela refere-se a quem está agredindo o mercado, ou seja, quem está disposto a comprar ou vender imediatamente pelo preço disponível. Então, eu só posso agredir o mercado se eu quero e estou disposto a pagar o preço disponível. Isso a gente vai ver no book, né? Isso é importantíssimo, por quê? Porque indica a direção e a pressão do mercado. Então, vamos agora para uma parte prática. Como que eu poderia usar a agressão de compra ou venda, né, para poder criar um robô? Por isso que é importante a gente entender sobre o tape reading. Por exemplo, eu sei que a análise técnica diz para a gente que o mercado ele anda em ondas, né, em tendências de baixa, né? Isso aqui é uma tendência de baixa, com uma linha de tendência, e nós temos uma tendência de alta também. Nós temos uma tendência de alta e uma linha de tendência. Isso quem diz é análise técnica. O tape reading nos diz que a agressão de compra e venda ela é fundamental porque ela indica a direção e da pressão do mercado. Então, se a análise técnica está me dizendo que eu estou numa tendência de alta e eu tenho uma agressão de compra, por exemplo, né? Porque se eu estou subindo e tenho uma agressão de compra, o preço ele é fundamental. Essa agressão ela indica uma direção de pressão do mercado e essa agressão pode ser da pressão compradora porque o preço está subindo. Então, unindo esse tema de que o preço tem que ser agredido para subir e a análise técnica dizendo que está subindo, eu posso criar um algoritmo para recepcionar esses dados, analisar essa tendência com topos e fundos ascendentes, uma média móvel, e aí, analisando essa pressão de compra, eu peço para o algoritmo comprar, por exemplo, nesse topo. É para isso que servem as análises, porque aí eu consigo entender os conceitos técnicos,
e aplicar os conceitos técnicos, transformar isso no software e automatizar esse conceito técnico, o validando aquele conceito. Para isso que serve também os robôs, ok? E aqui, né, no terceiro tema que a própria IA nos deu, vamos seguir sempre o que eles estão falando e depois a gente volta aqui analisando todas essas ferramentas dentro da nossa plataforma, que é o que nós precisamos. Aqui no 3, o Taproot como ferramenta de identificação de intenções. Então, os traders que utilizam tape reading estão sempre buscando pistas sobre a intenção dos grandes players, quebras de níveis de preço, suporte e resistência, que foi o que eu acabei de dizer para vocês aqui. Se a gente tem aqui essa pressão, a quebra, né, de suporte e resistência, a quebra quebrou aqui nesse ponto, né, o suporte e resistência, e as ordens ocultas. Então, aqui, ao observar grandes ordens sendo inseridas ou removidas no book, o trader pode inferir se um player está tentando manter o preço em um nível ou empurrá-lo para cima ou para baixo. Quebras de nível de suporte. O Tapered pode ajudar a detectar o nível de suporte ou resistência está prestes a ser rompido com força, muitas vezes pelo grande volume de ordem executada em curto espaço de tempo, que é a agressão que está lá em cima, né? Ou seja, a quebra de níveis de preço, né? O tape pode ajudar a detectar se o nível de suporte ou resistência está prestes a ser rompido com muita força pelos grandes volumes de ordem, ou seja, a agressão que faz o preço se movimentar, quebrando suporte e resistência, análise técnica. Tá vendo como análise técnica e o tape se conversam? Então, por isso que é importante você entender sobre esses conceitos para você entender como funciona. O tempo híbrido no contexto atual, ele vai falar aqui, ó, com o avanço da tecnologia e automação crescente no mercado, olha que importante isso, né? Muitos traders agora estão utilizando robôs e algoritmos que replicam a lógica do tape reading. Olha que interessante. Quem gosta de estudar tape reading, a melhor forma é a programação para coletar esses dados, porque é humanamente impossível você fazer a leitura de tudo isso e tomar uma decisão. E com essas ferramentas, elas podem analisar automaticamente o fluxo de ordem e tomar essas decisões com base nos padrões que seriam difíceis para um ser humano identificar manualmente, foi o que eu acabei de dizer, né? Então, é importante você estudar o tape reading, porque vai ser uma das bases que a gente vai usar. E você pode ficar tranquilo, que aqui a gente vai aprofundar bastante, tá? Muito mesmo. Aqui ele dá dizendo alguns desafios e limitações, e aqui também ele está dizendo para a gente como o tempo ele pode ser usado no seu bolo de investimento. Por quê? Né, ó, isso é muito importante. A integração do tempo com robôs de investimento é uma área grande inter- de interesse para os traders algorítmicos, que somos nós. Muitos robôs avançados são programados para observar o fluxo de ordem e reagir a certos padrões com grandes volumes sendo executados ou agressão de compradores e vendedores. Eles podem identificar e reagir a esses sinais com muito mais rapidez e precisão do que um ser humano. É isso que eu estou falando. É outro jogo. O jogo da programação é um jogo diferente, tá? E aí a gente tem aqui as ferramentas e plataformas, tá? Então, nós vamos agora para a parte prática. Vamos olhar aqui os principais itens que o Profit tem baseado no tape reading. Então, nós pedimos pós... Ah, Vitor, eu quero entender um pouco mais. Aqui ele está dando, ó, ferramentas e plataformas. As plataformas de negociações modernas, como Profit Pro, oferecem uma ferramenta sofisticada para tape reading. Livro de ofertas, que é o book, né? Ele exibe as melhores ofertas de compra e venda, permitindo uma visão clara sobre as forças de mercado, os times em trades. Lista cronológica das ordens executadas, isso ajuda muito. Cluster de volume, permite visualizar onde o volume está se concentrando dentro de um candle essencial para ter grid mais moderno, como Photoprint. Esse algoritmo Photoprint, ele é muito interessante, ele mostra para a gente muita coisa. Eu resumo. Então, eu vou aqui agora para a parte prática, né? Primeiro ponto, vou fechar esse gráfico, tá certo? Estou com a janela vazia. Vou solicitar aqui um replay de mercado para a gente poder
visualizar. Vou solicitar aqui o dia de ontem mesmo. Então, vou, dia 25 requisitar. Está puxando aqui o replay, vamos aguardar. Ele vai dizer aqui pronto para gente. Ele vai dizer que está tudo ok, tudo pronto. E aí nós vamos visualizar com essas janelas que ele mesmo disse para nós, como times in trades, book de ofertas e tudo mais. Então, o primeiro passo aqui é a gente vir aqui, ó, em ferramentas. A gente tem várias ferramentas aqui, tá vendo? Ó? Livro de ofertas, livro de preços, times in trades, volume and price, mapa de fluxo, visão de mercado, monitor, algumas avançadas, medidor de pressão, medidor de agressão, matriz de correlação, ou seja, aqui eu tenho várias ferramentas de análise, tá? Então, a gente tem aqui também indicadores, painéis de posições, ou seja, outros tipos de análise. Aqui nós temos os estudos, que são as barras de estudos, né? Desenhos, linhas, ou seja, mãozinha, cruz, toda essa questão. E as ferramentas, tem as opções, negociação, módulo de negociação, mas nós vamos usar aqui, por exemplo, a livro de ofertas. Ferramentas, primeiro, livro de ofertas. Tá vendo esse aqui que tá amarelinho, ó? É o replay. Então vamos dividir aqui o livro de ofertas, tá? Aqui nós temos o preço, profundidade de mercado, o gráfico, as ofertas, o Superdom e o volume e o price trade. Vamos aqui em ofertas, tá? Então, aqui em ofertas, a gente tem essa janela. Eu vou abrir também aqui o Times and Trades, que ele disse para gente, né? Vamos voltar aqui na IA para a gente ver. Então, o livro de ofertas, Times and Trades e Cluster de volume, tá? Times and Trades. Eu vou abrir aqui mais um Times and Trades e vou colocar ele na aba de evolução no tempo. E baseado nessas três análises, times e trades, eu vou aqui abrir mais um e vou colocar aqui o Superdom, tá? Esses aqui são os principais é, itens para o cara que quer analisar o tape reading, tá? Vocês vão poder se aprofundar mais e vão poder estudar mais. Então, vou fazer o que? Vou soltar aqui o replay de mercado. Todos estão aqui no replay. E agora o mercado, você vê que ele começa a se movimentar. O Superdom mostra do lado esquerdo aqui os vendedores, as intenções de venda, e do lado direito mostra as intenções de compra. Então são compradores vezes vendedores. Tá vendo? Aqui está no leilão, o ativo ainda está em leilão, né? O mercado ainda não abriu. Na hora que o mercado abrir, vai começar a sair os negócios casados, né? Ou seja, aqui nós temos as intenções e aqui mostra pra gente, ó, quem são as intenções. Olha lá, ó, o mercado começou. Vou pausar aqui o mercado, tá? Então aqui, pausado, a gente tem um Superdom, a gente tem aqui as intenções de compra, por exemplo, tá? Todo mundo que quer comprar nesses níveis de preço. A gente tem as intenções de venda, todo mundo que quer vender e a quantidade que todo mundo quer vender. Aqui a gente tem o saldo dos compradores e vendedores. Quanto cada um vendeu? Por exemplo, são, nesse momento, nove. Tem dois replay aqui. Ih, caramba. Aí, ok. Acabei fechando aqui o replay, cara. E tinha dois. Vou requisitar de novo. Tá pronto. E vou soltar de novo. Acabei fechando aqui. Me desculpe. Bom, o mercado voltou pro leilão. Vamos esperar ele abrir novamente para a gente poder analisá-lo. É muito importante, tá? A base do mercado é essa aqui. Nós vamos passar aqui falamos sobre o que o tape reading faz, que é essa análise desse fluxo todo de ordens, de envio de ordens de intenção de compra. É importante a gente entender
como funciona o pregão eletrônico, que é dessa forma aqui hoje, para a gente poder puxar esses dados. Então, voltando aqui, a gente tem aqui os níveis de preço. Nesse momento, o preço está aqui. Temos compradores aqui, as quantidades, por exemplo, aqui, ó, temos 600 contratos, né? E aqui na venda, por exemplo, aqui também tem mais 671, que são os maiores. Aqui a gente tem o saldo de quem comprou e quanto está comprado. Por exemplo, a XP já está vendida aqui, ó, em 2.630 contratos, enquanto a Ideal e o Itaú estão comprados em 2.071 contratos e o Itaú em 1.040. Só começou o mercado, são 9h41, o mercado acabou de começar. E eles já estão comprando isso. Os grandes bancos fazem essa movimentação. E aqui eu consigo ver no Times in Trades cada negócio, né? Quem foi aqui, ó, o comprador, o agressor foi o comprador, para Nova Futura, que comprou um, né, no valor de 133.420, comprou da Toro, o comprador aqui, Toro, né, vendedor Nova Futura, e a data e o horário milissegundos. Então a Toro comprou, né? Ela foi a agressora. Comprou um da Nova Futura a esse preço. E aqui o vendedor que foi o agressor, ou seja, o BTG vendeu dois para a Toro, né? A 133.405. Ou seja, a Toro comprou, né, tá, comprou aqui ativamente em cima da Nova Futura e comprou passivamente acima do BTG. Aí tem a Genial, a BTG, UBS, né? Tá vendo? Olha, eu consigo visualizar quem comprou e quanto comprou e quem comprou. Aqui eu consigo visualizar o book de ofertas, que é a intenção e a quantidade. Por exemplo, aqui agora, ó, a Nova Futura está querendo comprar dois lotes, né, no preço de 133.410. Ela que está na fila. E ela também está querendo vender no 420, né? Aqui ela quer comprar dois no 410 e quer vender um no 420, né? Olha lá, compra de dois Nova Futura no 400, dois no 410, 133.410, e ela também quer vender um, né? Nova Futura, 133.420. E aqui também, ó, 430, tá vendo? Ó, 420, 25, todo mundo quer vender no 25, todo mundo quer vender no 30, no 35, e a quantidade de quem? Aqui, quem quer comprar, né, no 410, 405, no 400, né? Ou seja, aqui eu consigo visualizar a intenção das pessoas, dos participantes desse mercado. E olha a velocidade na qual esse mercado rola. Olha quantos negócios rolam aqui, né? Olha quantos negócios rolam aqui. Olha a velocidade disso. É um mercado muito líquido, existe muito dinheiro injetado aqui. Deixa eu abrir um pouco mais essas abas aqui. É um dinheiro muito grande, muita. Os bancos operam, eles que elevam esse mercado. São eles que elevam esse mercado, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo visualizar que a XP já investiu aqui, né? Já vendeu aqui de bolsa, ou nesse dia aqui, 116.446.018, ou seja, 4.000 contratos, né? Ou seja, ela já investiu isso no mercado, ela está vendida, ó. E aqui você tem grandes participantes como Goldman, Itaú, JP Morgan, os gringos lá de fora, eles movimentam esse mercado. São os bancos que movimentam esse mercado, fazendo operações de exportação, importação, e a gente consegue captar através do tip reading e através dos dados e criar softwares em cima disso. Procurar entender, mas como você vai analisar e condensar todos esses dados? Você tem que ter um olho muito absurdo para você ver, uns filtros absurdos para você ver. Então aqui eu consigo visualizar o fluxo de ordem e consigo condensar através da programação algoritmos que possam tomar essas pequenas decisões para comprar e vender junto com esses bancos. É para isso que o tape reading serve.
Agora, eu posso tentar visualizar isso de uma forma clara, de uma forma visual, e tentar tomar uma decisão baseada nisso de forma visual. Mas se eu unir isso com análise técnica, eu consigo criar robôs extremamente rentáveis, que vai me tirar a ansiedade, que vai tomar a decisão por mim. Né, ó, a XP já aumentou aqui o nível de venda dela para 200 milhões, ó. Tá vendo? Já vendeu aqui, ó, 9 mil contratos, tá vendo? 9 mil contratos. Agora ela tá comprando um pouco, tá vendo? Ela chegou a vender 9 mil e agora ela tá ali em torno de 8 mil e pouco, ó. Agora 4 mil, ou seja, ela vendeu tudo isso e agora ela tá comprando tudo isso. E olha o mercado subindo, né? Vamos colocar aqui um gráfico para a gente visualizar, um pouquinho de 1 minuto, por exemplo, ó. Olha lá. Agora o mercado está subindo, olha os candlesticks, né? Então, tudo isso que está acontecendo aqui é o que está acontecendo aqui desse gráfico, dentro desse gráfico. E uma ferramenta que ele disse que é o gráfico de photoprint, que nós vamos estudar, análise de dados de mercado, é isso aqui, ó. Esse gráfico aqui de tape reading, é onde eu consigo visualizar o mercado financeiro como ele é em sua estrutura, né? Então, tudo isso que está acontecendo aqui, essas ordens aqui, ó, ele está sendo computado aqui, ó, tá vendo? Olha lá, ele está sendo computado, a quantidade de ordens, as negociações, ou seja, eu estou vendo o algoritmo, o mercado financeiro dentro do Profit. Estou visualizando isso, certo? Tape reading é importante por causa disso. Então, quando eu tenho muita agressão de compra, é por isso que o preço sobe, porque a velocidade da compra, ó, você vê que eles estão com força, elevando o preço para cima, comprando cada vez mais alto. Isso faz com que o preço suba, né? E fica oscilando, ó. Ele subiu até aqui, agora ele está caindo um pouco, tá vendo? E o preço fica nessa oscilação entre compradores e vendedores. Só que é muito dinheiro injetado aqui, é muito dinheiro injetado. Então, eu peço que você aprofunde os seus estudos em análise técnica, em tape reading, para que você possa melhorar e criar seus próprios robôs, estudar o mecanismo disso, estudar a estrutura computacional por trás disso. E é isso que nós vamos fazer em algum dos nossos cursos. Acredito que em arquitetura de software, para a gente entender como funciona o mecanismo da bolsa de valores e como isso pode nos ajudar, e até mesmo na programação, futuramente, coletar esses dados para tomar melhores decisões, ok? Eu desejo a você paz e prosperidade. Até o próximo vídeo.